Bom, primeiro, parabéns por ter dado um passo que vai te aproximar de noites de sono um pouco mais tranquilas. E bom, nosso objetivo aqui, na verdade, é bem simples, é basicamente ensinar algo extremamente valioso. O foco aqui, na verdade, não é em aumentar o seu volume de vendas, se bem que isso acaba sendo uma das consequências com que você vai aprender agora, caso você aplique, obviamente. O ponto em questão aqui está mais em fazer com que a sua operação não pare de vender, não pare de receber lead, não pare de receber cadastro, enfim, que isso não seja um efeito cascata negativo na sua operação. Em resumo, você não vai ter nenhum risco de acordar numa bela manhã de sábado e ver que as suas contas simplesmente caíram e suas vendas foram a zero. E para isso você precisa entender que, bom, em primeiro lugar, o Marquinhos não tá nem aí pro quanto você colocou de dinheiro no bolso dele, quanto que você já investiu em anúncios. Independente disso, caso a inteligência da Meta considere que você está atrapalhando por qualquer motivo que seja a experiência do usuário final do Facebook, do Instagram, enfim, dos produtos Meta, eles vão travar sua operação sem nem pensar. Isso vai acontecer tanto com você que trabalha com nichos mais agressivos ou mais sensíveis, ou com você que trabalha com nicho white. Acredite se quiser, nossa base de usuários que não infringem a política do Facebook aumentou muito nos últimos anos. Por isso, o segredo para manter a sua operação sempre ativa está, na verdade, num conceito bem simples. É a contingência e a lateralização de ativos. Isso significa, basicamente, criar redundâncias dentro da sua operação de tráfego. Basicamente, duplicar, triplicar, colocar em 5, 10 vezes todos os ativos essenciais para que a sua operação funcione sem interrupções. Um exemplo básico seria você ter 2 perfis, 2 BMs, 2 pixels, 2 landing pages, a depender da sua operação até ter 2 domínios vinculados a esse mesmo produto. O objetivo de ter essa duplicidade é basicamente não ter medo de tomar nenhuma restrição, porque quando você tomar uma restrição, você vai ter uma operação pronta para ser utilizada. Essa estrutura reserva basicamente serve para quando você receber qualquer tipo de restrição na sua conta principal, ela possa ser imediatamente startada. Então você já vai ter uma conta preparada com todos os criativos, todas as campanhas prontas para receber um play e voltar a anunciar para que você não tenha nenhuma interrupção. Algumas pessoas, inclusive, deixam as duas operações rodando em paralelo, várias contas operando com o mesmo produto. Se uma bloquear, uma já vai estar rodando, enfim, o negócio não para. Mas isso é um papo para um outro momento, talvez. Se você ainda não tem sua estrutura de contingência, é interessante que você pelo menos tenha a sua base reserva para que você não pare de vender. Tendo isso em mente e na prática, na verdade, você consegue operar por anos sem qualquer interrupção. Você vai pegar na mão, uma hora você vai apanhar para conseguir ativar uma conta, enfim, pode acontecer, você vai amadurecendo, mas com o passar do tempo é inevitável que você opere definitivamente sem interrupções. Exatamente assim, na verdade, que fazem os grandes players, mas nem todo mundo comenta porque é algo um pouco mais complexo de ser abordado. Pensa comigo, o tempo é o bem mais valioso que qualquer pessoa pode ter. Bom, você deve ter ouvido isso algumas vezes de alguns coaches na internet, mas isso não deixa de ser a verdade. Por isso, ferramentas que economizam nosso tempo, entre elas ferramentas de inteligência artificiais que criam imagens, fazem revisões de texto, são indispensáveis, certo? A contingência tem exatamente o mesmo objetivo. Você prepara toda a sua operação uma única vez para que você consiga ter tempo disponível para se preocupar com o que realmente importa, que é criar novas ofertas, criar novas campanhas, novos criativos, coisas que vão colocar mais dinheiro no seu bolso. Para fazer isso que eu estou te falando na prática, você vai precisar de uma ferramenta multilogin. Talvez você já até tenha ouvido falar sobre o conceito de isolar os seus ativos de modo que você não receba restrições em todas as suas contas de uma só vez. Mas talvez você também não saiba exatamente o que isso significa. Mas bom, é aqui que entra o Laut e é aqui que talvez você se torne um lead, talvez você compre alguma coisa que eu tenho para te vender, mas eu preciso ser honesto, tá? Existem outras soluções quais você pode utilizar ao invés do Laut. Tem soluções mais baratas, soluções russas, chinesas. Isso é louco, não compensa. Acontece que por detrás dessa economia existe algo oculto que você, como um usuário comum, não tem acesso. Para que essas empresas consigam te passar um valor de mensalidade que seja mais em conta, elas precisam reduzir os seus próprios custos e por isso elas precisam fazer com que seus dados sejam armazenados em servidores mais sensíveis, mais baratos, mais vulneráveis. Até por isso que acontece muitos casos e relatos de usuários que têm as suas operações hackeadas, seus perfis desaparecidos. Enfim, no fim das contas, vai ser uma economia que não vai valer a pena porque você vai gastar mais tempo, mais dinheiro comprando tudo de novo. Não vale a pena.
Por outro lado, o Laut é uma empresa que tem uma sede no Brasil, que tem pessoas brasileiras trabalhando lá dentro, suporte em português, inclusive, dependendo do caso, eles fazem até videochamada se for necessário. E principalmente, é uma empresa construída em uma base sólida, robusta. Você nunca vai ouvir alguém falar, porra, meus perfis no Laut sumiram. Isso não existe. E se você chegou até aqui, convenhamos que você não quer ter dor de cabeça, né? Então, vai no Laut sem medo. E aqui dentro, cara, é bem simples. Você pode criar uma conta grátis, inclusive... O fato de você estar nesse vídeo, você vai receber uma conta gratuita. Isso não está disponível dentro do site do Laut, você pode acessar lá antes de acessar esse link aqui. Lá dentro você vai ter acesso a um teste gratuito. Aqui eu tô te dando uma conta gratuita, tá? Para que você consiga já começar a estruturar a sua operação de contingência em uma base sólida e principalmente consiga ver o quão diferente é você ter um navegador como o Laut na sua operação. Você vai adicionar o seu perfil principal, o perfil que você já utiliza hoje, ou o que você esteja prestes a utilizar, tá? Você vai configurar um nome, uma cor de identificação, uma tag de identificação. Em seguida você pode inclusive colocar esse perfil dentro de uma pasta, mas para você que vai operar sozinho, por enquanto, não tem muita necessidade, tá? Caso você tenha equipe, você vá trabalhar com equipe, aí sim você pode utilizar as pastas para organizar seus perfis, faz muito sentido, é muito bom. Aqui você diz para o Laut qual sistema operacional que você está prestes a criar. Aqui você vai fazer a configuração do seu proxy, e se você não conhece o proxy, basicamente é uma ferramenta que fica responsável por fazer o isolamento da sua rede, como se fosse um VPN, só que bom. Você pode não utilizar proxy, você pode utilizar o 4G, o proxy tem um custo ali a mais, mas ele te traz muito mais agilidade. Se você quiser configurar, já configura agora. Se você tiver algum perfil que esteja em outro navegador, você consegue trazer esse perfil através dos cookies ou simplesmente fazer o login dentro do Laut mesmo, como se fosse um navegador comum. E a partir de agora, esse perfil está 100% isolado, como se ele fosse de uma outra pessoa. Em seguida, você vai criar uma nova instância, adicionando um novo perfil dentro do Laut. E esse perfil pode ser um outro perfil que você tenha secundário, pode ser um perfil de parente, de amigo, ou, de repente, se você tiver condições de comprar um perfil de um fornecedor confiável, pode ser uma boa, tá? Inclusive os fornecedores de perfis vão ser um dos seus grandes amigos dentro do Laut, tá? E para trazer essa nova conta para o Laut, independente de qual seja ela, você vai repetir esse mesmo processo que eu acabei de te mostrar. E caso você precise de alguma indicação para encontrar fornecedores de perfis, fornecedores de proxies que sejam confiáveis, você pode chamar a gente nesse suporte que tem aqui no site mesmo, porque o nosso time está pronto para te ajudar com isso. Fechou? Bom, com tudo configurado, basicamente você vai ter uma estrutura lateralizada pronta para você começar a anunciar. Você pode começar a anunciar em ambas as contas ou simplesmente deixar com que essa segunda conta esteja preparada para quando essa sua principal receber algum tipo de restrição. E o segredo aqui é que esses dois perfis que nós configuramos, basicamente, aos olhos do Meta, são pessoas completamente diferentes. Ou seja, se você receber uma restrição no perfil 1, o perfil 2 não vai ser afetado, não tem motivo disso acontecer. É como se você tivesse um time de afiliados fazendo anúncios para um mesmo produto, sabe? E o segredo da escala está justamente nisso. Você consegue ter 5, 10, 20, 30 contas anunciando o mesmo produto, sem limitação de orçamento, sem limitação de restrição e nada do tipo. Bom, sabendo disso, basicamente, depois que você já tiver uma base um pouco mais sólida, entendendo um pouco mais sobre a contingência, você consegue repetir esse processo 2, 3, 10, 20, 100 vezes sem que você tenha suas contas interrompidas. É aí que você entra no momento em que você não se preocupa mais com a sua contingência. Você vai ter contas infinitas ou operando esse mesmo produto, enfim, ele vai parar de vender nunca mais. Bom, e é óbvio que existem dezenas de outros detalhes que estão ao redor da contingência, mas a ideia aqui é ser um pouco mais objetivo e não te encher de informação para que você consiga já colocar tudo isso em prática. E sabendo que algumas pessoas absorvem conhecimento e ficam colocando ele dentro da cabeça sem colocar em prática, eu já deixei preparado para você um checklist sobre o que você precisa fazer a partir do momento que você viu essa aula, coisas que você já está pronto para colocar em prática. Então, basicamente, você vai criar sua conta grátis no Laut pelo link aqui embaixo, você vai fazer a adesão de um proxy caso você já esteja enfrentando um volume de bloqueios muito grande.
você vai adicionar os seus perfis no Launch, conforme eu ensinei aí em cima, e começar a basicamente anunciar através desses perfis que você criou. Tudo dentro do Launch. E como eu mencionei, essa aqui é só a ponta do iceberg, mas já é o suficiente para você começar a anunciar sem tantas preocupações. E curiosidade, algumas pessoas acabam desistindo nessa etapa porque, querendo ou não, é um processo que pode ser complexo para quem achou que a ideia aqui era só anunciar e ser feliz. Mas é por isso que nem todo mundo tem os resultados que você está prestes a ter. E assim que você criar sua conta no Launch, não se preocupe que você vai ter acesso ao nosso time de suporte que vai te auxiliar com qualquer demanda que possa surgir. Existem dezenas de segredos que vão te destravar outros resultados que você nem imagina, mas nós vamos abordar isso em outros vídeos no futuro. Eu desejo a você uma jornada de sucesso.